Boa tarde, sejam todos e todas muito bem-vindos ao canal de desenvolvimento profissional. A gente já anuncia que esse é o novo nome desse nosso canal, né? Antigo canal de formação de profissionais de educação. Nós ajustamos o nome para que a gente tenha uma sintonia melhor entre as concepções que a gente tem de formação profissional nesse momento de tantas mudanças, né? Então, daqui para frente, vocês já se habituem, então, a acompanhar a gente aqui pelo canal de desenvolvimento profissional, ok? Hoje nós teremos aqui a professora Flávia Rivaldi, e é uma pessoa absolutamente interessante, e ela navega em uma área muito cara para todos nós, muito importante, especial nesse momento, né? Ela é uma pessoa bastante experiente, é doutora em educação pela Unicamp, mestre, especialista, é psicopedagoga também, pesquisadora do GEPEM, né, que é aquele grupo de estudos e pesquisas em educação moral da Unicamp, que já esteve aqui em contato com o EFAP em outras ocasiões, né? Ela foi secretária municipal de educação em Poços de Caldas, então não é brincadeira nossa convidada aqui hoje, né? E faz parte da pós-graduação do Instituto Veracruz também. E a Flávia, ela vai trazer uma questão para a gente que é muito interessante, que é assim, eu acho que vale a pena a gente começar pensando assim, qual será a melhor forma da gente motivar alguém importante para nós? Né? Que sejam os nossos estudantes, com aqueles que a gente tem contato, com pessoas que são caras para nós no ambiente de trabalho, ou mesmo na nossa casa, com os nossos familiares. Como é que a gente faz para motivar alguém, né? Para que essa pessoa tenha um bom desempenho, tenha mais sucesso, seja perseverante? Elogiar só basta, Flávia. Com a palavra você aí para esclarecer isso para a gente. Muito obrigada, Silene, obrigada pela sua apresentação e já pela provocação, porque é bem isso, né? A gente tem todo o desejo de incentivar, né, a virtude da perseverança nas pessoas que são caras para nós, como você mesma colocou. Às vezes a gente nem tem tanta proximidade com essas pessoas, mas a gente sabe o quanto é necessário que cada um, dentro da sua função, do seu papel social, tenha perseverança, né? Mas nem sempre a gente consegue encontrar a justa medida para poder, de fato, ajudar as pessoas a se sentirem motivadas, né? Então, o nosso tema de hoje vai muito nessa direção, Silene. Eu vou começar a compartilhar a tela, porque hoje nós vamos falar sobre elogios e feedback, né? Todos nós precisamos de devolutivas em relação àquilo que a gente faz, as nossas ações, né, as nossas posturas. Então, a gente sempre espera uma devolutiva de alguém, seja de elogio ou até de uma crítica, né? Mas a maneira como essa devolutiva vem faz toda a diferença, né? Então, assim, eu queria para a gente começar a esquentar a nossa prosa, né, Silene? Porque você esqueceu de falar que eu sou uma mineira de Poços de Caldas, né? Quer dizer, você falou que eu estive secretária de educação na minha cidade, mas assim, eu gosto de frisar bem que eu sou mineira, porque a interação com o mineiro é uma coisa vital, né? Então, mesmo a gente estando nessa situação remota, eu gostaria de fazer uma provocação e convidar os colegas que estiverem nos acompanhando pelo canal a responderem no chat a seguinte questão: quem é que não gosta de elogios, né? Vocês acham, o que vocês acreditam sobre os elogios? O que vocês pensam sobre os elogios? Será que eles ajudam na nossa autoestima? Né? São sempre bons? Que tipo de elogio que você mais gosta de receber? Né? Então, pensando um pouquinho nessas questões, vamos ver se a gente consegue coletar algumas percepções dos colegas que estão nos acompanhando em relação a essas questões. O elogio é importante? Qualquer elogio é importante, é bom, faz bem, ajuda a autoestima, né? Que elogio que eu gosto de receber? Claro que se a gente não tiver nesse momento nenhuma sugestão vinda do nosso chat, eu posso inferir aquilo que, em geral, a gente pensa sobre os elogios, né? Sobretudo quem pensa, quem trabalha com educação,
tem sempre uma ideia de que elogiar os nossos estudantes, elogiar os nossos colegas de trabalho, é sempre uma atitude muito bem-vinda, porque fortalece a autoestima. Esse é um pensamento de senso comum. E que não tem assim, mas está errado pensar dessa forma, Flávia. Não, acho que a gente precisa só conhecer um pouco mais sobre as diferentes naturezas de elogio e ver, de fato, quais são aqueles que, de fato, incidem de maneira positiva sobre a percepção do sujeito, né? Que auxiliam no sentido de construir essa perseverança e essa motivação interna. Porque quando a gente fala em motivação, é fundamental que a gente saiba que a motivação ela pode ser intrínseca, e quando ela é intrínseca, ou seja, ela é interna, ela é sempre muito mais forte, porque ela está relacionada às nossas energias, né? Ao processo interno mesmo do sujeito. Mas é óbvio que nós também temos a motivação extrínseca, aquela que vem externamente a nós. E quando a gente pensa em elogio, é algo que vem de fora. É algo que vem de fora, então, em princípio, aparece como uma motivação extrínseca, mas que acaba acionando aquele nosso centro de recompensa, que todos nós temos, né? Se nós pensarmos assim nas funções cerebrais, nós temos um sistema límbico, que talvez seja um dos mais primitivos, né? No cérebro, que é responsável por essa sensação de se sentir recompensado. Então, ao receber um elogio, é exatamente esse sistema de recompensa que é acionado no cérebro. Ora, Flávia, se você está dizendo isso, então todos os elogios são importantes, né? Porque ativam esse sistema. Calma que a gente chega lá, né? Bom, e aí... Flávia, Pois não? Flávia, posso te interromper um pouquinho? Claro, fique à vontade, pode falar. Nós temos a professora Grazi, que é nossa parceira aqui da IFAP, ela está fazendo lá a busca lá no chat das participações, e a gente tem algumas. Será que eu posso já colocar para você? Pode sim, pode. Nós estamos no início, vai ser ótimo ouvir um pouquinho, conhecer um pouquinho sobre as representações de elogio que as pessoas trazem para nós. Vamos lá. Perfeito. Olha, o professor Gustavo diz assim: o elogio pode funcionar como uma manipulação? Na verdade, ele faz uma pergunta. Uma pergunta, ótimo. Depois o professor Marcos diz assim: o elogio é importante, principalmente quando motiva a melhoria. E a professora Regina diz: elogios estimulam a autoestima. Você poderia comentar um pouquinho dessa? Perfeito. Eu vou comentar. As três contribuições foram excelentes, tanto em forma de pergunta quanto de inferência. Tá? Então, assim, a pergunta vai ser respondida à medida que eu for fazendo a apresentação. Okay. E eu gostaria de chamar atenção para a última observação, né? Que o elogio, você pode repetir, por favor, Silene, da professora? Sim, só um minutinho, deixa eu dizer aqui. Elogios estimulam a autoestima. Perfeito, perfeito. E é isso mesmo. Quer dizer, nós temos aí duas afirmações que estão, eu não vou dizer assim corretas, mas que elas vão ser necessárias, têm necessidade de uma complementação, tá? Vamos dizer que elas falta um pedacinho, né, para essas duas observações. E quando há uma pergunta, o elogio pode servir como uma manipulação, a gente vai ver em seguida. Tá? Então, assim, que ótimo que vocês trouxeram essas contribuições para a gente, de fato, ir limpando os conceitos, né? Porque quando se fala em autoestima, colegas, e é importante a gente fazer uma diferença, é óbvio que trabalhar com a autoestima positiva dos nossos estudantes, dos nossos familiares, dos nossos colegas de trabalho, é sempre muito positivo. Mas quando a gente pensa no papel social, a função social da escola, que é sempre ajudar a formar sujeitos que, de fato, vão fazer a diferença na sociedade, né, do ponto de vista da convivência, da justiça social, nós estamos pensando em características desses sujeitos que vão para além da autoestima,
né? A gente costuma dizer que os sujeitos que, de fato, fazem diferença na vida em sociedade são aqueles que têm um autorrespeito bastante fortalecido. E a diferença é que a autoestima é quando a gente tece um elogio ou dá uma devolutiva para a pessoa que incide sobre questões que necessariamente não são abstratas e morais, mas que dizem respeito à imagem daquela pessoa. Né? Então, eu falo da beleza, eu falo da inteligência, e aí eu trago elementos que são importantes do ponto de vista individual. Então, se nós pensarmos o que fortalece a nossa autoestima quando a gente está baixo astral, na maioria das vezes é a gente fazer uma comprinha, né? É a gente, sei lá, dar um toque no visual. Veja que para trabalhar com a autoestima, a gente lança a mão de elementos que são muito mais materiais. Só que ter a autoestima muito positiva não faz a diferença na vida social. Né? Nós temos muitos exemplos na sociedade de pessoas que são nocivas à convivência, que eticamente não têm absolutamente nenhum exemplo positivo, mas que têm a sua autoestima lá em cima. Né? É o caso de muitos políticos corruptos, de quem está à frente dos crimes organizados, são pessoas que têm autoestima elevadíssima. Então, para nós, importa muito mais a gente trabalhar com o autorrespeito, ou seja, uma autoestima que é revestida de um conteúdo moral. E aí, colegas, até o conteúdo dos elogios que a gente faz para os nossos estudantes, principalmente, precisa ser repensado, né? Se eu elogiar a aparência, se eu elogiar somente a inteligência, eu estou contribuindo pouco para o fortalecimento do autorrespeito, tá? Ou seja, eu estou contribuindo pouco para que esses sujeitos sejam sujeitos que tenham uma inserção social positiva, né? Que faça diferença, que tenha um senso comunitário maior. Mas a gente vai esmiuçando isso ao longo da nossa fala. Então, para poder diferenciar quais elogios que de fato são positivos, nós temos que saber que existem dois tipos de elogios. Aqueles que a gente chama de valorativos e os que a gente chama de descritivos. Quando nós falamos em elogios valorativos, nós estamos falando quase que nos rótulos, né? O bonito, o popular, sei lá, o esperto, né? Então, assim, são rótulos que levam a pessoa a uma aprovação externa, mas eles não indicam o que melhorar. E isso acaba reforçando uma insegurança. Então, por exemplo, se desde cedo eu elogio o meu filho, né? Ele é muito inteligente, ele é muito esperto. Ao invés de eu estar ajudando essa criança, eu estou dando muitos instrumentos para reforçar uma certa insegurança, porque eu não estou encorajando para novos desafios. Né? Quem ganha o troféu de inteligente não quer perder. Então, dificilmente vai se desafiar em coisas que sejam mais complexas, porque eu não quero perder o troféu do inteligente. Em contrapartida, os elogios descritivos, como o próprio nome revela, eles buscam descrever a ação. E aí, eles apontam caminhos. Eles dão ao sujeito condições de tirar suas próprias conclusões, sem julgamento. Ou seja, há nos elogios descritivos uma preocupação e um compromisso de você dar mais importância ao esforço dos sujeitos. Né? Isso vai fazer toda a diferença. Então, por exemplo, se eu vou cumprimentar, né, eu vou dar uma devolutiva sobre um relatório que eu recebi no meu setor, dentro da escola. Né? E aí eu posso dizer, parabéns, seu relatório está maravilhoso. Isso não ajuda a pensar sobre quais as características do meu relatório que deram permissão para esse tipo de elogio. Por outro lado, se eu falo, bom,
seu relatório tinha muitas informações importantes para o nosso trabalho. A entrega no prazo nos ajudou a dar continuidade e a realizar outras tarefas, né? Você pesquisou além do que foi pedido, consigo ver o seu empenho em desenvolver suas tarefas. Veja que quando eu faço toda essa descrição, a tendência de quem recebe essa devolutiva é pensar, puxa, eu sei fazer um bom relatório. E aí, eu terminar a minha fala com parabéns pelo seu relatório faz todo sentido, porque antes do parabéns, eu descrevi as características que foram contempladas nessa tarefa, né? Então, assim, parece uma coisa muito simples, mas nós temos que pensar que nós temos uma cultura, né? A gente vive numa sociedade e nós, em geral, tivemos uma educação familiar e escolar que trabalhou muito mais com a linguagem e com os elogios valorativos, né? Então, por exemplo, é muito comum, até hoje, a gente ter professores que colocam nas avaliações, parabéns, muito bem, ou até alguns, quando trabalham com crianças menores, colocam adesivos, né? E o que esse professor desconhece em termos de teoria, talvez, é que somente esse tipo de elogio não contribui para o que o seu aluno, o estudante, enxergue o que ele fez que é positivo e que, portanto, deve continuar. E aí, quando chega a próxima tarefa, vai haver sempre uma tensão sobre, será que eu vou ganhar muito bem de novo? Eu não sei porque que eu ganhei muito bem. Muito bem o quê? As ideias estavam bem organizadas, o texto estava bem redigido, ou seja, um elogio valorativo não contribui para o avanço do sujeito. Isso é fundamental. E isso depende de romper com um paradigma que está muito incrustado na nossa personalidade, né? Porque nós fomos educados pela nossa família e pela escola que a gente frequentou, ouvindo coisas do tipo, esse é inteligente, esse é preguiçoso, essa daqui, nossa, essa vai longe, ela é muito esperta. Ou seja, muitos rótulos e poucas descrições daquilo que nós de fato fazíamos e que sempre foi positivo, né? E aí a pergunta que não quer calar, tá? Mas como é que a gente faz, então? Quais são os cuidados que nós temos que ter para, de fato, emitir um elogio descritivo, né? Que vai auxiliar o avanço do sujeito que recebe esse elogio? Primeira coisa, lembrar que a valorização do esforço, seja da criança, do adolescente ou do adulto, precisa estar presente. Então, descritivamente, eu preciso valorizar o esforço. Não é elogiar, é valorizar, né? Então, por exemplo, sei lá, quando você para e ajuda seu colega, mesmo estando atrasado, você mostra o quanto se preocupa com os outros. Isso é ser solidário, isso é importante para a nossa equipe. Veja, o esforço foi valorizado, né? Ou então, para uma criança, né, que está, em geral, quando vai desenhar, principalmente agora nesse período de distanciamento social, em que as crianças continuam, né, em casa, tendo parte dos seus estudos remotamente. Aí, vamos supor que essa seja uma criança pequena, que ao desenhar ou rabiscar ou pintar, suja a mesa, né? Então, quando ela consegue não sujar, é hora de fazer a legitimação desse ato, né? Então, olha, dessa vez você conseguiu pintar seu desenho só na folha. Olha como a mesa ficou em ordem. Isso ajuda o trabalho de todos que estão dividindo esse lugar, né? Então, assim, o mote, colegas, é a valorização do esforço de forma descritiva. A gente não consegue adquirir isso da noite para o dia, né? Porque isso é, de fato, algo que precisa ser absolutamente treinado, né? Nós precisamos praticar. É como andar de bicicleta, né? As primeiras vezes a gente perde um pouco o equilíbrio, mas depois isso vai fluindo de forma mais natural na nossa linguagem, né? A nossa linguagem precisa ser uma linguagem assertiva, que comunique com clareza e transparência as nossas ideias, e nesse sentido os elogios precisam também ir nessa direção.
né? Então, quando nós pensamos sobre elogio, nós podemos assim sintetizar algumas coisas, né? Então, nós podemos, por exemplo, imaginar que o elogio produtivo sempre vai descrever os esforços e a realização do sujeito, assim como também vai descrever os nossos sentimentos sobre os mesmos, né? Então, eu posso dizer, olha, lendo o seu texto, eu me senti leve, eu senti que eu estava fazendo parte daquela paisagem de tão bem descrita que ela foi, né? Eu não estou dizendo que a pessoa é um escritor que vai ganhar o Prêmio Nobel da Literatura, eu não estou dizendo nada disso. Eu só estou dando características do texto e falando do sentimento que ele provocou em mim. Isso é um elogio produtivo, né? Porque ajuda a pessoa a tomar consciência e ela mesma construir uma ideia positiva daquilo que ela fez. Ou seja, esse elogio, ele não avalia a personalidade, ele não julga o caráter, né? A regra básica do elogio é descrever sem avaliar, registrar sem julgar. Deixa que a avaliação o próprio sujeito faz à medida que ele compreende os critérios que você se utilizou, né, para dizer para aquela mensagem. E é tão importante a gente conhecer desse conteúdo, porque existem muitas pesquisas científicas mostrando o impacto que isso tem na vida do sujeito, né? Então, por exemplo, nós que trabalhamos com educação, nós temos que saber qual é o impacto que esses diferentes tipos de elogio surtem, né? Surte nos nossos alunos. Às vezes a gente acha que está fazendo correto e nem sempre a gente contribui para que eles continuem perseverando nos desafios cada vez mais complexos que a educação escolar apresenta. Então, eu estou deixando aqui, depois vocês vão ter acesso a esse material, o link de um videozinho muito interessante que relata a pesquisa, né, de uma psicóloga americana, Carol Dweck, da Universidade de Stanford. Ela realizou uma série de estudos com uma turma de 6º ano. E um deles era composto por 4 provas. E aí, na primeira prova, os alunos de 6º ano fizeram um teste de QI, certo? Simples, para estudantes daquela idade. Terminado o teste, os pesquisadores davam as notas aos estudantes, só que eles encerravam a conversa com um elogio. Para metade dos estudantes, eles faziam um elogio do tipo: nossa, você deve ser muito inteligente, né, pelas respostas que você deu. Para a outra metade, eles faziam um elogio diferente. Eles não parabenizavam o aluno diretamente, mas eles davam ênfase à atitude dos alunos, né? Puxa, você deve ter se esforçado muito para conseguir esse resultado. E aí, o que a pesquisadora e a equipe, né, fez? O que eles fizeram? Eles dividiram os alunos nesses 2 grupos, os inteligentes e os esforçados, né, para ver o impacto da diferenciação nesse comportamento. Bom, o que aconteceu? O impacto apareceu muito rapidinho, já na segunda tarefa, porque nela os estudantes tinham a chance de fazer uma escolha, né? Eles podiam escolher entre um teste muito simples, tão fácil quanto o primeiro, ou um mais complicado, mas que faria com que eles aprendessem muitas coisas novas. O grupo dos inteligentes escolheu o teste fácil, e o dos esforçados foi um grupo mais corajoso, optou pela prova difícil. Daí veio o terceiro teste, bem mais complexo, né, que os outros 2. Os 2 grupos se deram mal, mas teve uma diferença. Os esforçados, né, e aí justificando bem esse apelido, eles se dedicaram muito mais à resolução do teste. Os inteligentes ficaram muito nervosos, né, e mal conseguiram terminar o teste. E a grande surpresa da pesquisa veio na 4ª prova, veja bem, que era uma prova muito fácil, tão fácil quanto a primeira. Mas olha o resultado. Os elogiados pelo esforço melhoraram em até 30% a nota que eles tinham tirado lá na primeira prova. Já aqueles que tinham sido elogiados pela inteligência, né, os inteligentes, eles foram mal. O desempenho deles despencou 20%.
Gente, essa pesquisa, ela é brilhante, porque ela mostra o quê? Ela mostra que uma criança elogiada pela inteligência, ela entende aquilo que eu disse para vocês anteriormente. Eu preciso ser sempre inteligente, né? Eu tenho que passar essa imagem para os adultos, que os adultos têm de mim. E aí, o jeito é adotar uma saída, né? Ou seja, eu preciso parecer inteligente. E aí, para isso, eu crio uma zona de segurança. Então, eu vou evitar desafios que sejam mais complexos, mais complicados, porque isso representa um risco à minha imagem, né? Então, isso é terrível, porque a escola, ela precisa, acima de tudo, instigar os alunos a encontrar soluções novas para os novos problemas, e não soluções antigas. Soluções novas implica você olhar o desafio de frente e querer sempre se aprofundar neles, né? Então, para isso, o elogio do esforço, da postura, é o mais adequado, porque ele incide mais positivamente sobre essa zona de recompensa, né, que eu disse anteriormente. Quando você elogia a pessoa só pela inteligência, é como se o cérebro tivesse tão cheio de pontos positivos que ele não precisasse mais acionar aquela zona de recompensa. Já está lotado, né? O esforço não. O esforço é algo que impulsiona a motivação intrínseca. Ou seja, hoje eu cheguei até aqui, mas com o meu esforço, amanhã eu posso conseguir chegar um pouco mais adiante, né? Então, assim, é fundamental, vale a pena vocês assistirem a esse vídeo, que é bem didático, inclusive usar em reuniões de professores, né, para poder ampliar um pouco mais esse conhecimento com a equipe toda com quem a gente trabalha, é fundamental. Bom, e aí tem outra coisa importantíssima de nós considerarmos, que é a questão da comunicação não verbal. Não sei se vocês sabem, mas numa comunicação, o conteúdo das nossas palavras, ele, na verdade, ele é assimilado cerca de 7%. Em compensação, o nosso tom de voz tem uma assimilação de 38% e a nossa linguagem corporal de 55%. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, primeiro, o nosso interlocutor, seja ele quem for, ele faz uma leitura muito mais da nossa aparência, uma leitura perceptiva, não só da nossa aparência, mas também daquilo que ele recebe em termos de audição. Por isso, o tom de voz e a linguagem corporal são fundamentais para a gente olhar, né? E só depois disso, ou seja, só depois do sujeito tirar a atenção e não a atenção, né? Mas perceber que aquela linguagem corporal e aquele tom de voz acolheram, é que ele vai dar significado às palavras. Isso faz toda a diferença, né? Para nós que trabalhamos com formação do ser humano, muitas vezes um olhar que a gente dá, uma levantada de sobrancelha, né? Sei lá, uma bufada, né? Um simples A que a gente emite faz toda a diferença para quem recebe, né? Faz toda a diferença para o bem ou para o mal. E aí é sempre muito bom que a gente tenha alguns cuidados, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, né? O primeiro cuidado que a gente tem que ter é, de fato, com o nosso tom de voz, que precisa ser cordial, precisa ser confiante, porque nós precisamos acalmar e acolher só com o nosso tom de voz. Além disso, nós temos que sempre inspirar as pessoas que estão em interlocução conosco com expressões faciais que sejam receptivas, né, diretas, autênticas, olhar olho no olho, que é fundamental, né? Se a gente fala tanto em empatia, uma das primeiras práticas que a gente precisa vivenciar para o desenvolvimento ou o fortalecimento da empatia é esse exercício do olho no olho, tão difícil da gente fazer agora nesses períodos remotos, né? Nós também precisamos cuidar da nossa posição, da nossa proximidade,
né, com quem está conosco. Então, a nossa postura tem que ser de aproximação, mas não muita aproximação. Então, assim, se nós estivermos em pé ou sentados, desculpa, a gente precisa se inclinar em direção a quem está conosco nesse diálogo, né, numa postura relaxada, sem braços cruzados, sem aquela postura de cerceamento que muitas posições que a gente adota sem querer, né, acabam inspirando no sujeito. Uma mão no ombro, né, isso quando for possível, para poder mostrar o acolhimento, ou seja, o nosso corpo precisa inspirar coerência com as nossas palavras. Porque aquilo que eu não digo, mas eu expresso, também comunica algo, né, ao meu interlocutor. E, em geral, os aspectos não verbais, eles são muito mais espontâneos e, portanto, são mais difíceis da gente modular, né? Então, existem pessoas que, sem querer, elas têm esse hábito de a pessoa estar falando e ela já levantar a sobrancelha, ou seja, ela já demonstrar no olhar um certo sarcasmo, né? E ela não percebe que ela faz isso. Mas o outro tem acesso muito rápido a essa expressão não verbal, mais rápido até do que a expressão que ele ouve nas palavras, né? Por isso a gente precisa ter tanto cuidado com a forma como a gente emite essa mensagem. E aí, então, a gente chega nos diferentes tipos de feedback, entendendo que o elogio é um tipo de feedback, né? E aí a gente vai poder classificar os diferentes elogios que eu apresentei para vocês, valorativos e descritivos, também nos diferentes tipos de feedback, né? Então, o primeiro tipo de feedback que eu trago para vocês é aquele que a gente chama de feedback positivo. Feedback positivo, ele tem o objetivo do quê? De reforçar um comportamento que a gente deseja que se repita. Então, quando alguém realiza algo que agrada, que é desejável, que é positivo, ele deve receber o reconhecimento descritivo para que ele se sinta estimulado a repetir o comportamento. Se a gente não descreve qual comportamento foi positivo e, portanto, deve ser repetido, né? Se a gente omite isso, pode ser que o procedimento possa não se repetir, né? Então, a gente perde uma oportunidade formativa. O segundo feedback que nós conhecemos é aquele que nós chamamos de feedback corretivo. O feedback corretivo, ele tem como objetivo modificar o comportamento. Então, veja, o primeiro positivo é de reforçar um bom comportamento, por isso eu tenho que descrever, né, que comportamento é esse que deve ser repetido. O corretivo, ele vai ajudar a modificar o comportamento. Ou seja, há necessidade de se mudar um comportamento. Então, o ponto de partida é esse feedback corretivo. Mas ele não é a mesma coisa do que um feedback ofensivo que a gente vai ver já. O feedback corretivo é um grande desafio para os gestores, professores, pais, maridos, esposas, todo tipo de relação, né? Por que ele é desafio? Porque ninguém gosta de ver seus defeitos serem expostos. Portanto, quando eu faço um feedback corretivo, eu preciso começar por aspectos positivos, né? Então, eu posso começar, olha, a tarefa foi entregue no tempo combinado, né? Portanto, eu preciso reconhecer o seu esforço e o seu compromisso. Agora, eu preciso apontar algumas questões que precisam ser melhoradas. Então, assim, eu faço um preâmbulo de motivação, né? E aí depois eu aponto quais são os aspectos que precisam ser melhorados, né? Então, esse é um grande desafio, porque, em geral, quando a gente vai fazer um feedback corretivo, a nossa posição é de ataque à produção do outro, né? Que se sente extremamente fragilizado e exposto por ver os seus defeitos serem deflagrados, né? E aí nós temos um outro tipo de feedback, que é o comunicativo ou construtivo, né? Que, na verdade, ele converge muito com o elogio descritivo, né? O que esse feedback provoca? Ele tenta entender o ponto de vista do outro,
ele valoriza o que está bom e ele sugere ou critica apontando com algo parecido como, da próxima vez, né, nós podemos tentar assim, assim, assado. Então, veja que o feedback construtivo, ele não olha para o passado, ele não aponta tanto as coisas que ficaram fragilizadas, como a gente faz no corretivo, mas ele já sugere, apontando que na próxima vez tal coisa deverá estar presente, né? Da próxima vez, cuidar mais da, sei lá, da pontuação, cuidar mais da clareza de ideias, será muito bem-vindo no seu texto, tá? Então, assim, esse construtivo, ele projeta a luz nos próximos passos, né? Então, isso é que, de fato, ajuda o sujeito com quem eu estou tendo uma interlocução ou estou dando devolutiva de algo, seja aluno, filho, colega de trabalho, ele ilumina o caminho, né? E aí nós temos um feedback que a gente chama que é o feedback do amigo, né? Ou feedback insignificante. Por que insignificante? Porque ele é fraco, ele é vago, ele é sem propósito. E aí, colegas, com todo respeito, nesse feedback insignificante, entram todas aquelas formas com as quais a gente está tão habituado, que é o muito bem, parabéns, bom, ótimo, regular. Regular o quê? Ótimo o quê? Né? Então, assim, esses são feedbacks insignificantes, porque eles não conseguem, o sujeito não consegue perceber a importância, né, do que está sendo colocado ali, e logo ele se evapora, tá? Ele pode incentivar, mas ele não mostra no que e como avançar, né? Então, não é algo que seja para nós, sobretudo que trabalhamos com educação, não é algo que traga luz, né? Que traga uma projeção do que deve ser feito. E, claro, aí temos aquele feedback terrível, que é o ofensivo, né? O que é o feedback ofensivo? É aquele que possui uma conotação de desprezo. E é interessante que o feedback ofensivo, ele pode conter qualquer um dos feedbacks anteriores. Então, por exemplo, quando alguém diz, ou você cumpre as regras, ou você está fora, o que a pessoa está tentando fazer? Está tentando modificar um comportamento, corrigir um comportamento, né? Mas dizendo dessa forma, fica parecendo o quê? Que o aluno não é importante, que ele é descartável, ou que a outra pessoa não é importante, que é descartável, porque a forma de corrigir não está correta, né? Ela está extremamente agressiva, ofensiva. E, infelizmente, muitos de nós convivemos muito com o feedback ofensivo, né? Tanto na nossa educação familiar, como eu disse anteriormente, como a nossa educação escolar e, muitas vezes, no próprio ambiente de trabalho, né? E isso é terrível para nós, porque nós temos que, de fato, cuidar das nossas relações e a forma da gente se comunicar, né, o tempo todo precisa ser cuidadosa. Ela precisa descrever, ela precisa apontar caminhos, ela precisa legitimar princípios, né? Precisa reconhecer os sentimentos e limitações. Então, essa é a forma de comunicação que nós consideramos construtiva, né? E que precisam estar presentes, de fato, no nosso dia a dia, na nossa forma de trabalhar com os nossos alunos, né? Então, assim, a lógica da aplicação do feedback é sempre, colegas, estabelecer confiança. Confiança é um sentimento moral chave para todo e qualquer tipo de relação. Imaginem que nesse momento de retomada das atividades, né, mesmo que escalonadas, né, do ponto de vista presencial, a questão da confiança na escola é algo excepcional. Excepcional. E a confiança que cada ser humano tem na escola tem a ver com a confiança que cada ser humano tem nos adultos que ali estão. E essa confiança passa pelo tipo de feedback, ou seja, pela qualidade das devolutivas que nós temos no dia a dia nas relações que ali estão presentes, né? Então, para isso, o tipo de comunicação é fundamental na qualidade das relações.
nós precisamos desenvolver e fortalecer a confiança, né? Então, assim, descrever o fato, quais são os critérios, né, que a gente pode adotar para se dar um feedback que seja considerado eficaz. E aí são várias características, né? Vários critérios, mas o primeiro deles é isso: descrever o fato ao invés de avaliar. Especificar ao invés de generalizar. Como a gente tem mania de falar, toda vez você faz isso, toda semana você faz aquilo, o que na realidade não é verdade. Ainda que sejam situações reincidentes, eu preciso descritivamente dizer quantas vezes eu presenciei o fato aconteceu, né? Então eu preciso especificar e não generalizar. Não existe coisa que mais faça com que a gente levante o escudo, né? E já reaja quando alguém fala, toda vez você está distraído. Toda vez não. É a primeira vez que eu dou uma desligada da reunião, né? Então, assim, em geral, a gente se protege desse ataque, né? Então, o feedback eficaz, ele precisa criar um clima propício. E aí, a gente precisa estar atento nas oportunidades de dar um feedback, né? Sempre que a pessoa vem com um certo entusiasmo, ou às vezes até com alguma indecisão, ou com alguma, vamos dizer assim, com alguma dúvida em relação a alguma coisa, essa é uma grande oportunidade de se dar um feedback que seja construtivo, né? E ele precisa ser compatível com as necessidades, ou seja, com as motivações de ambos. Por isso que eu preciso equilibrar. Eu preciso reconhecer valor num aspecto da ação, da atitude que eu vi, para depois orientar a mudança em outro aspecto, né? Ele também precisa ser solicitado. A gente não impõe um feedback. Então, assim, muitas vezes, nós precisamos abrir espaço, falar assim, olha, eu posso te dar uma devolutiva sobre isso que você está me apresentando? Posso fazer um comentário, né? Você gostaria de ouvir o que eu estou pensando sobre isso? Então, assim, é muito interessante que a gente abra espaço dessa forma. E sempre dirigido para comportamentos que o receptor possa modificar. Não adianta eu apontar coisas que não sejam possíveis de serem modificadas, né? Então, assim, eu colocar no feedback, eu te avisei, eu disse antes. Isso é terrível, tá? Eu preciso especificar e voltar o meu olhar para aquilo que pode ser modificado, né? Oportuno significa eu estar mais próximo possível do comportamento avaliado. Isso é um feedback oportuno, né? Esclarecer as dúvidas para assegurar uma comunicação que seja precisa. E mais do que tudo, colegas, um feedback ele vai ter uma receptividade muito mais formativa e orientativa por parte do meu interlocutor, se ele for comunicado de forma particular, né? Então, assim, se eu não puder fazer de forma particular, eu tenho que ter ainda mais cuidado com as minhas palavras e com a minha forma de comunicar esse feedback, para que ele não surta um efeito contrário das minhas pretensões. Bom, colegas, eu penso que para uma prosa eu já dei uma explanação bastante pormenorizada daquilo que a gente deve considerar, né, na utilização dos nossos elogios e dos nossos feedbacks no dia a dia com os nossos estudantes. Agora, então, seria muito bem-vindo se a gente pudesse ter a participação dos colegas que estão nos acompanhando, trazendo algumas questões que possam contribuir ainda mais para a compreensão desse tema. Vamos lá, Silene. Oi, Flávia. Olha, nós temos aqui o professor Marcos, ele lança a seguinte questão. Qual a principal diferença entre o elogio e a bajulação? Bom, ótimo. Depois dessa explanação que eu fiz, eu não sei não me lembro o nome do professor que tinha colocado se o elogio pode ser uma manipulação, tá? Professor Gustavo. Isso, professor Gustavo. Então, olha, eu vou amarrar a pergunta do professor Gustavo com essa do professor Marcos, né? Se eu trago um elogio valorativo, eu com certeza
estou muito mais próximo daquilo que é uma manipulação do que propriamente uma contribuição para acionar a motivação intrínseca ou o desejo da pessoa de fortalecer aquele tipo de atitude. Né? Então, assim, quando vem a pergunta qual é a diferença entre elogio e bajulação, a bajulação, em geral, ela não descreve as atitudes. A bajulação, ela coloca muitos elogios sem que haja nenhuma descrição sobre o que está sendo elogiado. Ou seja, elogios que incidem sobre a pessoa. Quem bajula, bajula alguém. O elogio, quando ele é produtivo, ele não busca elogiar a pessoa, mas ele busca elogiar a atitude. Ou seja, o fato, aquilo que eu estou vendo. E aí isso se distancia da bajulação, tá? Em geral, a bajulação, ela incide sobre a pessoa que eu quero, sei lá, agradar, seja qual o motivo. Mas a bajulação, como o professor Gustavo colocou na sua pergunta, ela é um tipo de manipulação, né? Quando a gente estuda os diferentes perfis da comunicação, dentre os diferentes perfis da comunicação, existe um que chama-se perfil manipulativo. Então, a bajulação está no perfil manipulativo. Perfil manipulativo. Ok, professora. Nós temos aqui o comentário da professora Célia. Ela diz assim, olha, muito bom. Exemplificado, educativo, prático, estou gostando muito. Né? A professora Valéria também agradece, diz que é um ótimo esclarecimento. E a gente tem aqui uma pergunta que é a seguinte: em nossa cultura, entendo que o julgamento vem sempre nas entrelinhas de uma análise qualquer. Como superar essa postura, principalmente na escola? Aqui não está especificado se é com alunos ou se é entre os profissionais que estão lá dentro da escola. Será que... Então, eu vou ver se eu entendi a questão. Se ela está dizendo que na nossa cultura o julgamento está presente, ela está correta. Né? Na nossa cultura, as questões valorativas estão muito presentes. Então, é muito comum que a gente emita as nossas opiniões, os nossos pensamentos, as nossas devolutivas com juízo de valor, né? Seja ele positivo ou negativo, mas emitindo juízo de valor. Isso não é positivo do ponto de vista educativo, do ponto de vista formativo. Como romper com isso? Primeiro, conhecendo sobre o conteúdo, como o que nós estamos fazendo agora. Sabendo que existem impactos diferentes, né, dessas formas de se expressar, então, e o que é positivo e o que é negativo. E a outra coisa é a gente fazer esse exercício constante. O que eu quero elogiar e o que eu quero criticar. Não é a pessoa. Então, assim, não é só na escola, em qualquer ambiente de trabalho, às vezes existe muita dificuldade da gente identificar o que eu quero elogiar ou o que eu quero corrigir. Não é a pessoa, é algo que ela fez. Então, eu preciso formular, né, a minha devolutiva, a minha comunicação, com vistas naquilo que eu quero ou enaltecer ou corrigir. E isso não tem a ver com a personalidade, mas tem a ver com a atitude da pessoa. Só assim a gente se afasta do julgamento. Porque aí eu não estou julgando a pessoa, eu estou fazendo uma contribuição, eu posso estar até fazendo um julgamento, mas da atitude, e a atitude a gente pode mudar. Né? Então, assim, o que é positivo é que, quando é feito de forma correta, seja qual for o tipo de devolutiva, né? Seja para enaltecer ou para corrigir, ela tem que incidir sobre a possibilidade de mudança. Quando eu só uso juízo de valor, não há possibilidade de mudança porque aquela pessoa está falando da minha personalidade. E aí, a minha posição de quem recebe uma fala sobre a minha personalidade é de defesa, né? Ou até de não concordância. Então, por exemplo, se a Silene fala assim, Flávia, você é ótima. Eu, dentro de mim, sei que eu tenho uma série de defeitos, eu não sou uma pessoa ótima. Agora, se a Silene fala assim, Flávia, a sua fala foi muito clara, como a colega colocou aí no chat, com exemplos, bem didática.
eu internamente consigo construir a ideia de que a minha fala foi ótima. Percebe a diferença? Mas não incide sobre a minha personalidade. Então, assim, tem razão em dizer que nossa cultura tem muita a presença, né, do juízo de valor, e a única forma da gente mudar, transformar isso, é conhecendo, né, outras formas mais assertivas da gente comunicar. Né? E para isso, e lógico, existem pesquisas, existe uma literatura bastante robusta em relação aos estudos sobre a comunicação. Flávia, eu me identifiquei muito com essa questão, porque muitas vezes, na vida mesmo, eu acho difícil não julgar. Quando me pego julgando, eu faço um baita esforço de reportagem para que a minha comunicação não mostre isso, porque a gente sabe, até sem o conhecimento que você tem, que você está trabalhando aqui com a gente, que não é uma boa interação essa que é calcada em julgamento. Mas eu entendo também, nessa pergunta, eu acho que isso vem, que é uma questão cultural, e como questão cultural é difícil, né, da gente tratar. Então, da sua resposta, para quem fez essa pergunta, eu posso entender que, se eu não consigo me desapegar do julgamento, que eu consiga praticar, guardar esse julgamento para mim e exercitar uma comunicação que seja mais descritiva, até que eu consiga internamente mudar comigo mesma essa cultura de parar de julgar as pessoas. Eu posso concluir que esse raciocínio é acertado? Com certeza. Eu falo que quando a gente está começando um trabalho de transformação da própria linguagem, da própria comunicação, muitas vezes o nosso tempo de resposta é maior do que quando a gente usa aquela forma de comunicar que já está incrustada em cada um de nós. Né? Então, às vezes, antes de eu falar assim, ai, que cínico, sabe? Ai, que não sei o quê, algo desse tipo, eu paro, penso sobre o que está me incomodando. Não, está me incomodando porque, olha, enquanto eu estou falando, ela está levantando a sobrancelha, enquanto eu estou falando, ela está olhando no relógio, enquanto eu estou falando, ela está, sei lá, conversando com a pessoa que está do lado. Veja, eu não tenho que chamar a pessoa de cínica nem de mal educada. Esse é o julgamento que eu faço à pessoa. Mas internamente eu consegui localizar tudo aquilo que me incomodou. E aí, para eu desenvolver de fato uma postura assertiva na sociedade, eu preciso lançar a mão descritivamente daquilo que eu observei que me incomodou. Então, eu vou falar, Silene, antes de eu continuar minha fala, eu preciso dizer que eu estou incomodada, porque a tua expressão me fez sentir assim que você não concorda com algo. Você quer trazer algo, Silene? Percebe? Então, assim, eu vou direto naquilo que me incomodou. Né? Silene, antes de eu continuar, eu gostaria de pontuar que é difícil a gente falar quando a pessoa não está prestando atenção. Né? Então, conversar durante a minha fala, para mim, é uma falta de respeito. Quer dizer, nesse momento, eu estou usando uma técnica de linguagem chamada mensagem eu compartilhei com o grupo que assistiu na nossa primeira parte da comunicação, mas para dizer o que eu estou sentindo. E eu não estou julgando, eu estou dando clareza para o que eu estou sentindo. Então, eu não julguei que a Silene é antipática, que ela é desatenciosa, eu não julguei, mas eu coloquei aquilo que eu estou sentindo em relação à postura dela. E aí ela pode falar, nossa, Flávia, você me desculpa, não foi isso que eu quis passar para você de forma alguma. Né? Vou estar mais atenta nas minhas expressões não verbais. Enfim, é um exercício, tá? Então, o tempo de resposta ele não pode ser imediato. Para e pensa e tenta localizar o que te incomodou, né? O que é passível de ser melhorado na atitude da pessoa. Isso nos afasta do julgamento, do rótulo. E olha, preciso colocar para vocês que esse é um conteúdo que sempre foi importante, mas agora é mais do que necessário na sociedade. Nós estamos vivendo um momento em que os discursos de ódio, né, em que as formas das pessoas se relacionarem são extremamente agressivas, violentas,
né? Então, assim, eu não acompanho o reality show que está passando agora, mas eu tenho visto tantas postagens em jornais, em revistas, fazendo comentário do que está rolando lá dentro da casa, sobre isso que nós estamos falando, sobre a maneira das pessoas se relacionarem, a forma como as pessoas estão se atacando, né? Julgando umas às outras. Então, assim, quem assiste, e eu quero ver se eu faço um exercício para saber o que está acontecendo, porque a gente que estuda isso, no final tem que conhecer um pouco de tudo. Mas quem assiste, prestem atenção em qualquer programa de televisão. Prestem atenção no quanto os diálogos são permeados por juízo de valor. Prestem atenção no quanto a linguagem descritiva aparece timidamente em diversos programas de televisão, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Tem um programinha que eu adoro na televisão, que eu falo que é uma higiene mental, que é aquele Que Seja Doce. O Que Seja Doce, que é um programa lá de quem faz a melhor sobremesa, melhor doce, para quem estuda linguagem, ele é uma aula, porque cada um dos jurados não faz nenhum julgamento sobre quem está lá fazendo doce. Olha, você foi displicente, você foi... Nada disso. Cada jurado descreve o sabor, a textura, a apresentação do prato. E aí, cada um dos concorrentes consegue formular mentalmente o que entendeu do feedback dos jurados. Então, assim, se vocês tiverem curiosidade para ver o que é uma linguagem descritiva, né, um feedback que seja corretivo, assistam uma vez esse Que Seja Doce. Claro que existem outros programas que talvez tragam isso, né, mas esse é um exemplo que eu gosto muito de dar. Em compensação, existem outros que a linguagem valorativa é sempre presente. Então, assim, por exemplo, identificar a qualidade de linguagem ou do elogio que estão presentes, né, na mídia, nos diversos veículos de comunicação, é um grande exercício para nós que trabalhamos com educação, né? Porque é sempre muito mais fácil a gente identificar no outro aquilo que muitas vezes também existe em nós, né? Ok, Flávia. Temos aqui a pergunta da professora Graziella. Ela diz assim: como lidar com uma pessoa ou estudante que está claramente te bajulando para manipular a situação? Veja, eu preciso devolver claramente para essa pessoa o que eu estou sentindo em relação àquela bajulação. Então, falar assim, olha, Silene, eu preciso ser franca com você. Todos esses elogios que você está fazendo para mim estão me fazendo sentir que você está querendo alguma coisa de mim. Porque eu não sou essa pessoa que você está dizendo. Eu não sou essa pessoa maravilhosa. Eu não sou essa pessoa isso. E eu preciso descritivamente colocar para essa pessoa como eu estou sentindo aquela fala. Só que quando eu falo como eu estou me sentindo, eu preciso ter o cuidado de dizer que isso é uma percepção minha, que pode não ser verdadeira, mas é como eu estou sentindo, tá? Porque eu não posso falar assim, Silene, você está me bajulando. Isso é um ataque, né? Isso é um ataque, eu estou devolvendo algo extremamente agressivo. Mas dizer, olha, eu preciso dizer que eu não concordo com tudo isso que você está me trazendo sobre mim. Eu não concordo, né? Me sinto constrangida, isso não está me fazendo bem, me parece forçado. Olha, eu estou descritivamente falando dos meus sentimentos. Agora, é fácil fazer isso? Não. Por quê? Porque somos uma sociedade ainda pouco assertiva. A gente sempre tem a ideia de que se nós formos verdadeiros com o outro, né, falando de como a gente sente, tarará, o outro vai achar que a gente é antipático, vai achar que a gente é isso. A gente tem sempre uma preocupação com o que o outro vai pensar. E aí, com isso, nós fragilizamos muito essa competência essencial, né, para uma sociedade que tenha uma autonomia intelectual e moral mais avançada, que é a assertividade. Né? A gente tende a sempre fazer de conta que está gostando da situação. Isso é muito nocivo, tá? Todos nós que trabalhamos com educação
temos algo em comum. A gente deseja formar para a autonomia. Desejar formar para a autonomia é também instrumentalizar os nossos estudantes a adotar uma postura assertiva nos seus relacionamentos, né? Falando aquilo que sente, trazendo o seu pensamento, a sua forma de pensar de forma respeitosa, né? Mas sem aquela coisa de manipulação ou de fingir que está tudo certo. Ok. Flávia, temos uma questão aqui que está me parecendo quase um pedido de ajuda. Olha, veja bem, mas eu acho que ele é tão pertinente, é assim, olha, é possível o educador agir adequadamente na comunicação com os seus alunos quando em seu próprio grupo essa prática não é adequada? Claro que sim, né? A prática só vai ser modificada quando alguém mudar essa prática. Então, assim, eu começo a trabalhar com os meus estudantes e eu, obviamente, preciso fazer isso com os meus colegas. Eu só vou conseguir inspirar confiança nos meus alunos a serem assertivos se a assertividade for uma característica tranquila para mim, se eu souber usá-la. Né? Então, assim, tudo isso que eu estou dizendo, tudo isso que eu estou compartilhando com vocês, são características que, antes de eu querer ensinar o outro, eu preciso construir em mim. A única maneira da gente mudar o nosso ambiente, a qualidade de comunicação no nosso ambiente de trabalho, é apontando, né, as fragilidades de diálogo e de comunicação que existem nesse ambiente. Né? O quanto, muitas vezes, a comunicação ela é negativa, no sentido de não trazer contribuições de avanço, né? Ou porque traz elogios valorativos, ou porque também traz feedbacks ofensivos, né? Então, assim, é algo que a gente precisa pensar, né, colegas? Muitas vezes a gente tem mais facilidade de transformar a nossa forma de comunicar com os estudantes, e quando a gente está na sala dos professores ou com os nossos colegas, a gente se omite disso e acaba adotando a postura do grupo. Isso não é positivo. Né? Então, se há uma comunicação negativa no grupo, a gente precisa falar sobre isso. Né? Precisa falar sobre isso porque isso é fundamental. O diálogo bem construído é o único caminho para a gente garantir relações respeitosas. Né? Então, conhecer estratégias de linguagem é sempre muito bem-vindo para um grupo de trabalho, independente de qual seja a profissão, porque os ruídos da comunicação estão presentes em todos os espaços sociais. Né? Então, conhecer cada vez mais a teoria e praticar com aqueles mais próximos da gente é sempre muito proveitoso. Ok, professora Flávia. Nós temos aqui o comentário do professor Marcos, olha que bacana. Ele diz assim, tem muito das explicações, conhecimento que tinha, quando li o livro O Corpo Fala, a linguagem silenciosa da comunicação não verbal. O pessoal fazendo um movimento de intertextualidade aí, o que é muito bacana, né? Isso, muito mesmo. E nós temos, esse livro é muito interessante, eu me lembro que quando eu fiz o meu TCC da minha primeira pós, eu usei muito esse livro, sabe, professor? Mas hoje nós temos uma vasta literatura sobre os estudos da comunicação. Né? Então, assim, nós temos autores como o Dino, as discípulas de Dino, nós temos vários autores que trabalham com essa perspectiva de nos instrumentalizar, sobretudo instrumentalizar aos professores. Eu posso mandar para a Silene depois algumas referências de leitura e não sei se é possível postar no canal, né, algumas referências de leitura sobre essa temática, porque de fato são produções, são obras que ajudam muito no nosso trabalho. Flávia, é possível sim. Se você me passar depois, a gente coloca no final do seu PPT, que ele vai ficar disponível, então as pessoas podem ter acesso a essas sugestões. Perfeito, eu mando para você, Silene, eu mando sim. Temos aqui uma outra questão, que é assim, professora Flávia, a escola trabalha a escrita e a oralidade, mas não estuda a linguagem não verbal de forma sistemática como deveria. Pede para você comentar
essa afirmação e algumas possibilidades deve ser de intervenção prática aqui, né? Perfeito. E olha, adorei a sua colocação. A escola trabalha com a linguagem escrita e oral. E eu diria, colegas, né, que culturalmente a nossa cultura é grafocêntrica, né? Então, assim, a escola trabalha muito mais com a linguagem escrita do que com a oral. E às vezes esquece a ordem lógica das coisas, que eu primeiro preciso ter uma oralidade argumentativa, lógica, coerente, descritiva, para que isso depois seja passado para a forma textual, né, escrita. E, evidentemente, que a questão da linguagem não verbal ela não faz parte do nosso repertório. Ela só acaba aparecendo quando há um incômodo e um conflito gerado exatamente por essa manifestação sutil. Porque linguagem não verbal são as manifestações sutis, as manifestações afetivas, que sutilmente aparecem no nosso corpo, né? Seja na nossa expressão facial ou seja na nossa expressão corporal como um todo. Então, assim, é fundamental que nós que somos comunicadores, quem trabalha com educação é comunicador, é fundamental se aprofundar um pouquinho, ler um pouquinho sobre essas pesquisas. Lembrem-se dos números que eu passei para vocês. Esses números foram coletados em pesquisas, né, em universidades dos Estados Unidos, coletaram e mostraram, olha, só 7% das palavras são compreendidas de imediato na comunicação. E mais de 80% a pessoa compreende pelos sinais não verbais. Então, olha a importância disso, né? Olha a importância disso quando eu quero motivar o aluno. Eu falo que nós, professores, nós temos que ser cheios de caras e bocas, né? Quando a gente quer entusiasmar os nossos alunos. Mas quando nós vamos corrigi-los, repreendê-los, é que nós temos que ter cuidado, né? Porque muita da nossa forma de fazê-lo, e aí eu estou falando mesmo da linguagem não verbal, é ofensiva. Então, assim, são conhecimentos que a gente precisa se apropriar, né? Em geral, a escola, de fato, não trabalha com isso. Agora que nós temos essa riqueza, né? Então, seria muito interessante, por exemplo, nós temos uma colega que está fazendo a interpretação, né, na linguagem de Libras de tudo aquilo que eu estou falando. Seria muito interessante ter conversas com essas pessoas que fazem essa interpretação junto com alguém que, de fato, seja surdo, para ver como a pessoa reage, por exemplo, a uma expressão. Fazer um laboratório, sabe? Então, eu faço uma cara assim de sarcasmo, né? E para sentir como é que esse outro, que só vai fazer a leitura disso, como é que ele sente essa minha expressão. O mais difícil de tudo é a gente se dar conta de que o nosso corpo está falando, às vezes, algo diferente do que a nossa voz, né? A coerência entre o que eu falo e como eu falo precisa estar presente. Flávia, interessante essa sua fala, porque me despertou para o seguinte, a importância dessa comunicação que acontece, que é não verbal, né? E como a gente tem se comunicado tanto pelo WhatsApp e outras ferramentas de comunicação instantânea, e de que forma esses sinais que a gente coloca na mensagem, eles dão conta de traduzir isso que não está presente, que a gente não tem mais a pessoa ao vivo, em cores, né? Deve dar um estudo, deve possibilitar um estudo bastante interessante, porque é uma comunicação que ela vem velada, né? Ela vem velada pelas características do escrito, do imagético, mas que não traz o falante, né? Não traz o interlocutor. Em que medida essa comunicação dá conta de revelar ou de esconder aquilo que se deseja na mensagem, né? Interessante isso, não? E aí, sabe, Silene, você trouxe algo muito importante, né? Porque, queira ou não queira, hoje é uma ferramenta que existe para todos e todas, independente da profissão. A gente tem se comunicado mesmo, né, pela comunicação grafocêntrica,
né, por esses mecanismos, por esses aplicativos. Agora, é uma grande oportunidade, quando a gente usa essa forma de se comunicar com as pessoas, o exercício da linguagem descritiva. Porque, às vezes, se a gente tem muita pressa de dar uma resposta, dependendo da forma como você responde, a pessoa que está lá do outro lado, que não sabe quais foram as suas intenções, recebe aquilo como algo negativo. Né? Então, assim, para quem estuda comunicação, para nós que estamos agora compartilhando esse conteúdo, fica aí a dica. Cada vez que vocês forem escrever uma mensagem, independente de para quem seja essa mensagem, prestem atenção se vocês estão sendo descritivos. Se a pessoa que vai ler essa mensagem tem condições de alcançar o que de fato você quer dizer, tá? Porque, senão, a gente corre o risco de criar ruídos de comunicação muito sérios, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu uso muito esses aplicativos para me comunicar até com o meu filho, né? Que mora no mesmo terreno, mas a casa dele é mais distante. E aí, para não perder muito tempo, às vezes é uma mensagem rápida, eu quero ser descritiva, mas eu não quero escrever um textão. Então, eu vou direto no assunto. Então, se é para lembrar que hoje é dia de colocar lixo, né, para fora, e ao invés de eu falar assim, lembra, não esquece de colocar ali, eu já vou direto. Hoje é segunda, dia de lixo. Isso é descritivo. Né? Então, assim, as nossas mensagens, quando elas se dão sem que eu tenha condições de olhar, né, de ver como é que a pessoa está passando essa mensagem, elas precisam ser ainda mais cuidadosas, ainda mais descritivas. Né? Quantas e quantas vezes a gente recebe um emotion ou recebe alguma figurinha que a gente não consegue interpretar, falando, mas por que ele colocou essa figurinha nesse contexto? Né? E fica por isso mesmo. E é interessante, estou analisando agora meu próprio comportamento nessas situações comunicativas. Tem hora que a conversa está de uma forma tal que não dá para escrever. Então, gravar uma mensagem de voz na Perfeito. Impossibilidade de fazer uma chamada pelo vídeo. Né? Perfeito. Então, agora tem coerência para mim. Tem hora que realmente não é possível escrever. Chegou a um limite da comunicação em que eu preciso, porque aí, imagino eu, que teorizando entraria entonação de voz, a escolha das palavras, né? Perfeito, exatamente. E aí, é interessante isso, eu não tinha detalhado, não tinha sistematizado por que às vezes eu corro e falo, agora não dá, agora, então meteu o dedo lá e mandar uma mensagem de voz. A gente quer ter tanto cuidado, né? Quer ter tanto cuidado com a mensagem que vai ser enviada, que às vezes fazer isso de forma escrita vai me tomar muito mais tempo. Então, é mais fácil eu gravar. E claro que eu vou ter os mesmos cuidados, né? Vou ter os mesmos cuidados com tudo que eu vou dizer. Mas isso é mais rápido do que eu ter que digitar um textão, né? É verdade. Temos aqui uma outra pergunta, que é a seguinte, pede para você comentar, professora, em que medida essa comunicação construtiva que a gente está trabalhando hoje, ela tem a ver com o desenvolvimento socioemocional, que é uma formação que as escolas estão recebendo, os educadores estão recebendo. Perfeito. Ela tem tudo a ver. Né? Tem tudo a ver, porque, veja, quando você fala numa formação socioemocional, você fala em estratégias de autorregulação das emoções. Quando eu falo em comunicação assertiva, eu estou falando numa forma de autorregulação das emoções que não iniba a defesa dos meus princípios. Então, veja, eu vou falar de fato o que eu estou sentindo ou o que eu vi, mas de maneira respeitosa. Então, por exemplo, todas as estratégias trabalhadas nas socioemocionais, quando é de interação com o outro e não só de autocompreensão, né, de autoinstrução, eu preciso lançar mão de um modelo de comunicação. Né? E aí a comunicação construtiva ela vai estar presente. Tá?
o que é muito interessante da gente atrelar é que muitas vezes, quando a gente estuda, né, os conteúdos das socioemocionais, por exemplo, então há muita intensidade em trabalhar a questão do respeito, do autorrespeito, do respeito ao outro, e às vezes fica aquela lacuna de como fazê-lo. E aí é que entra a comunicação, né? Aí é que entra a comunicação. Então, eu preciso ensinar aos meus alunos o que é uma escuta ativa, o que é uma linguagem descritiva, o que é uma mensagem eu. Porque aí eu estou instrumentalizando o meu aluno, minha aluna, a de fato colocar em prática, né, essas características do respeito, mas de forma concreta. A minha forma de falar vai ou não revelar o respeito que eu tenho por aquela situação, né? E o conceito de comunicação não violenta tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? Sem dúvida nenhuma. Flávia, a gente está se aproximando do final da nossa discussão, infelizmente. Eu acho que está deliciosa essa sua fala e essas reflexões que a gente está fazendo aqui. Mas a gente tem um pedido de uma professora para que, se possível, se der tempo, você voltar ao seu slide de motivação intrínseca e extrínseca. Ela não entendeu muito bem, ela não sabe o sistema de internet dela, que ela não viu muito bem, mas se você pudesse fazer essa retomada para ela, ela agradece. Rapidinho a gente faz isso, sem problema nenhum. Vamos lá. Deixa eu só colocar no slide certo. O slide não tinha muito escrito, tá? Só estava aqui. Aqui, o que eu coloquei para vocês é que nós, seres humanos, nós temos dois tipos de motivação. Uma que é intrínseca, ou seja, ela está atrelada aos mecanismos internos que nós temos, né, no nosso psique, no nosso cérebro, vamos dizer assim. E aí tem muito a ver com o sistema límbico, que é o sistema das nossas emoções, que é o sistema de recompensa do nosso cérebro. Então, essa motivação intrínseca, ela às vezes está muito próxima da extrínseca, que é aquela que vem de fora. Então, por exemplo, se eu falo, vamos lá, você consegue. Olha, o vamos lá, você consegue é uma motivação extrínseca que vai ajudar a fortalecer, né, a impulsionar a intrínseca. Agora, imagine, e aí, claro, isso é extremamente positivo, né? Agora, o que eu preciso saber é que a minha motivação extrínseca para os meus alunos, ela precisa ter uma linguagem adequada. Porque se eu falo assim, vamos lá, você consegue, você é inteligente, pronto. Para um aluno que internamente não se sente tão inteligente. Então, essa forma externa de eu tentar motivá-lo não vai gerar um impacto positivo sobre a sua motivação intrínseca, porque a forma de fazê-lo foi errada, né? Foi julgando a personalidade. Agora, se eu disser assim, vamos lá, cada dia que passa, você tem conseguido vencer um desafio. Você vai conseguir. Veja, eu estou falando do esforço, eu não estou falando da personalidade que ele é inteligente ou nada. Isso é muito mais possível de acessar os mecanismos internos, né, da motivação intrínseca, para poder dar potência na ação do sujeito. Será que ajudou? Eu imagino que sim, porque ela não retomou aqui. Ela não se manifestou mais, então deve ter ajudado sim. Nós temos aqui a professora Maria, ela está pedindo realmente essas indicações gráficas, que vão ser muito bem-vindas. Tá. A gente já antecipou, eu acho que foi até um pouco antes dela registrar aqui esse pedido, que a gente vai colocar ao final da sua apresentação, que vai ficar disponibilizada depois no acervo, né? Dentro de mídias. Eu mando hoje ainda para você, uma lista de... beleza. Nós temos aqui, Flávia, um retorno da nossa colega Graziela, que é a nossa colega da EFAP, que está lá coletando no chat as questões.
e ela está dizendo assim, que os professores elogiaram bastante, elogiaram muito a sua fala, se sentiram contemplados Que bom. em dimensões que normalmente não são tocadas e que são muito sensíveis, muito importantes, né? Que elas atrapalham ou ajudam muito e que foi importante demais a sua fala. Eu compactuo aqui, eu estou junto desse pessoal aqui. Eu acho que foi muito Que bacana. bom, e eu fico feliz. Para mim também foi excelente. Eu acho que são sutilezas do mundo em que a gente se encontra, seja do trabalho, dentro ou fora da escola, no contexto familiar. A gente precisa aprender a ser mais educado, né, no processo de comunicação, mais solidário, mais empático, né, com o outro. Esse processo descritivo, eu acho que ele é rico, ele oportuniza mudanças, né? Sim. Então, eu acho que isso é muito bacana. Nós temos 10 minutos aqui para acabar a nossa programação de hoje, e eu gostaria de passar a palavra para você, e a gente normalmente faz o pedido para o convidado fazer uma fala em que ele traga, você já fez isso aqui durante a sua apresentação, mas que você traga aqui uma fala especial que faça uma conexão entre o seu tema e o trabalho do gestor na escola e do professor. Será que, assim, de improviso, você conseguiria deixar uma mensagem aqui? Nós estamos falando não só para professor e gestor, mas para os profissionais da educação que atuam lá na escola. O pessoal da secretaria, o pessoal da manutenção, o pessoal da merenda, né? O pessoal que lida com os alunos, que acompanha os alunos na entrada, no pátio, né? Nós temos também, para além da escola, nós temos o pessoal da Secretaria de Educação, os técnicos todos, né? E a gente tem no nosso ambiente de trabalho também uma pressão, um desejo de sermos mais assertivos aí. Então, se você pudesse direcionar a sua fala e fazer essa conexão, principalmente com o pessoal da escola que está retornando agora, né? Perfeito. A gente tem um retorno ao presencial e nós temos uma série de situações inéditas na escola, né? Com as quais a gente vai aprender a lidar, aprender na prática, né? Porque a gente nunca viveu uma pandemia, a gente nunca viveu um contexto de tanta insegurança, no sentido de que se isso é possível ou não, a gente tem que respeitar também essas dúvidas, né? Então, se você pudesse usar esses minutos finais para fazer essa conexão e depois já se despedir, seria um presente para nós no final dessa transmissão, tá ok? Ok, então vamos lá. Colegas educadores, então eu vou me referir a vocês, todos e todas, como educadores, porque todos que trabalhamos em escola somos educadores, independente do papel, né, da função que cada um tem dentro da instituição, todos estão direto ou indiretamente trabalhando com um propósito, que é a formação do ser humano aluno. Quando eu falo em formação do ser humano aluno, eu gosto sempre de lembrar daquela máxima que a gente escuta a todo instante, que é: só a educação transforma o mundo. Só a educação, mas qual educação? Transformar o mundo para que mundo? Se nós esmiuçarmos essa máxima, o que nós queremos é um mundo em que haja uma plenitude na convivência planetária, em que as pessoas se respeitem, em que a justiça seja algo concreto. Então, eu preciso melhorar qualitativamente o ser humano. Então, o meu trabalho na escola, ele vai para além do trabalho com os conteúdos, né, que são importantes, porque, afinal de contas, são produções e construções culturais ao longo dos anos, ao longo da existência da humanidade. Então, isso é fundamental que seja trabalhado, mas isso por si só não torna aquele ser humano melhor, né? Nós sabemos de muitas pessoas que têm muito conteúdo, sabem muito, mas como seres humanos são extremamente frágeis, falhos, né, e individualistas. Se nós queremos melhorar qualitativamente o ser humano, a primeira coisa que a gente precisa se lembrar é qual é a qualidade
de relações que a gente oferece no ambiente da escola. As relações, a qualidade das interações que acontecem no meio escolar, elas precisam fortalecer sentimentos morais como a confiança, o respeito e a justiça. E para isso, colegas, não tem outro caminho a não ser a gente ressignificar, inclusive, a nossa maneira de nos comunicarmos com o outro. Esse momento de retomada, os nossos estudantes têm uma necessidade ímpar de compartilhar sentimentos, compartilhar fatos que aconteceram nesse distanciamento. Ou seja, qual é a postura de comunicação que precisa estar presente nas relações nesse momento de retomada? Uma postura de acolhimento. Acolhimento não é concordar com tudo que vem. Eu acolho os teus sentimentos, Silene, mas eu ajudo a você limitar as suas ações. Então, nesse momento, esse é um momento muito propício para a escola reformular transformar a sua comunicação para que seja uma comunicação ética. E para isso, ela precisa exercitar essa escuta empática, né? Que é você acolher o que o outro está trazendo e limpar os julgamentos. Então, quando os nossos estudantes trazem, eu não aguentava mais, e começa a colocar um monte de julgamento, eu, professor, eu, educador, eu, sei lá, auxiliar de serviços gerais, vou repetir a essência do que ele está trazendo. Então, você está me dizendo que você estava com muita saudade, você estava cansado de ficar só dentro de casa, tarará, tarará. Quer dizer, o exercício da comunicação respeitosa sempre foi importante e agora é ainda mais importante. Estamos no momento em que as pessoas precisam ser acolhidas. E a palavra pode ou não acolher. A nossa comunicação tanto pode acolher como pode afastar. Tanto pode ser um muro, quando pode criar pontes. Que a nossa retomada construa pontes necessárias para a gente, de fato, contribuir, que os nossos estudantes consigam recuperar, né, e tenham fôlego para os desafios que virão. Para isso, cuidem da comunicação, né, e da forma de se relacionar uns com os outros. Agradeço novamente a oportunidade que vocês abrem com esse espaço de prosa. Espero ter contribuído para as reflexões da equipe de escola, né, de todos os educadores que estão nos acompanhando, e estamos sempre à disposição. Tá? Eu deixo aí a minha página, www.flaviavivaldi.com. Se quiserem entrar em contato, eu também estou nas redes sociais, se precisar de trocar uma figurinha, né? Alguma coisa, nós estamos à disposição sempre, viu, Silene? Tá ok, Flávia. Olha, muito obrigada. Eu torno a agradecer a você. E você tem entrada a hora que você quiser, por favor, nos procure, é sempre um prazer. E a gente vai te procurar também, porque a conversa foi muito boa. E eu queria finalizar aqui com um lembrete, né, aos nossos colegas que estão nos assistindo, professores, gestores, que retomem essa nossa conversa, vai ficar disponível, né, no acervo do Centro de Mídias. Retomem esse conteúdo para discussão lá na escola, para fazer esse movimento de acolhimento e buscar as melhores formas de comunicação para esse momento que a gente vai aprender fazendo, né? A gente vai receber pessoas que estão assim inseguras, pessoas que estão mais seguras, a gente vai ter esse trabalho remoto ainda, com muitos que não virão ainda para a escola, e a gente precisa ter uma disponibilidade para entender o momento de cada um, não é? Então, eu acho que a sua fala traz uma grande contribuição para esse momento singular, né, em que a gente vai ver assim, como é que a gente faz essa coisa nesse momento com os instrumentos que a gente tem. E você trouxe para a gente instrumentos, essa descrição me marcou bastante, porque eu acho que se a gente levar isso até para dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos, né, com os nossos familiares, eu acho que a gente pode ter uma família mais feliz,
né? Sem E dúvida. no nosso trabalho nem se fala. Então, fica aqui o nosso agradecimento e o convite para que todos retomem esse momento e proporcionem reflexões aí na escola, nos seus ambientes, porque tem muita mensagem boa e tem muito trabalho para a gente fazer, seja com a gente mesmo, seja com o grupo ao qual a gente pertence, tá ok? Sem dúvida. Flávia, muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho, tá Eu que ok? agradeço. Um abração para vocês. Tudo de bom. Ok, até mais, Flávia, muito obrigada.